Deputada, qual a diferença da Cláudia Leles, que começou o mandato em 2019, para essa de hoje? O que falta para, de fato, impulsionar o turismo nas Serras Gerais? Alguma coisa a incomodou na formação dessa federação? Eu quero saber com quem que você comeria ou não chambari? Isso, eu acho que era mais difícil eu comer um chambari. De frente com Maju. Ex-vice-governadora do Tocantins, atual deputada estadual pelo estado no primeiro mandato, também aí é uma das que está no comando do Partido Verde no Tocantins. Quem está de frente comigo hoje é ela, Cláudia Leles. Cláudia, muito obrigada. Deu certo, enfim, né? Deu certo, graças a Deus, as agendas aí apertadas, tanto a minha quanto a sua, né, Maju? Pois é, mas você que tem feito um deu trabalho certo. aí maravilhoso pelo Obrigada. Tocantins, levantado uma bandeira importante que é do turismo. Tá de parabéns, uma alegria poder estar aqui hoje com você batendo esse papo. Obrigada, viu, deputada? A gente sabe que os pré-candidatos já estão em pré-campanha, muitas viagens, o retorno de aniversário de cidade, de exposição agropecuária, então não está sendo fácil a gente conseguir trazer as pessoas aqui, mas estamos aí firme. Sempre damos um jeitinho. Damos um jeitinho. Deputada, qual a diferença da Cláudia Leles, que começou o mandato em 2019, para essa de hoje? Mandato 2019, primeiro mandato de deputado estadual, né? É grande a diferença, porque, na verdade, eu tive uma eleição difícil, né? Foi aquele período tumultuado, que teve aquela questão da cassação do Marcelo Miranda, que pegou o Tocantins todo de surpresa. Então, eu praticamente tive que recomeçar do zero, né? Tinha muitas dúvidas em relação à minha candidatura na época. Então, foi uma reconstrução. Quando eu andei pelo Tocantins, coloquei meu nome, os nossos projetos e, graças a Deus, nós, pela vontade de Deus e confiança do povo Tocantins, assumimos uma cadeira na Assembleia Legislativa. Eu comecei um trabalho praticamente novamente, buscando formar as minhas bases eleitorais, né? E aí fizemos um trabalho muito forte na região Sudeste, que é uma grande paixão que eu tenho, região das Serras Gerais, sei que é a sua também, né, que tem um potencial turístico imenso, e fomos formando a nossa base eleitoral na região Sudeste, também no Vale do Araguaia, na região Sul, que é o entorno de Palmas, que Palmas é o meu colégio eleitoral mais forte. Sim. E hoje nós contamos com uma base, graças a Deus, bem fortalecida, bem maior. Então, a diferença é grande. Ao longo desses anos, nós fomos levantando bandeiras e eu busquei focar muito, né, em propósitos, em bandeiras que a gente acredita que para o momento é essencial, a exemplo do turismo, Sim. porque quando a gente fala em turismo, nós estamos falando diretamente de dinheiro no bolso do cidadão, emprego, renda, oportunidade para as pessoas. Nós tivemos 2 anos aí de pandemia, que a gente sabe que foram 2 anos de grande sofrimento por toda a questão de saúde pública e pela questão também de aperto financeiro que as pessoas passaram, né? Sim. Muitos perderam seus empregos. Então, hoje, graças a Deus, a gente literalmente respirando, Verdade. né, com um oxigênio aí, nós estamos nos recuperando, tentando nos reinventar, e eu acredito que nós focamos na bandeira certa, porque o turismo, eu acho que é a grande oportunidade que as pessoas precisam. E depois de muito trabalho, muita conversa e muitos avanços, a exemplo da própria sinalização turística que hoje a gente tem lá na região Sudeste, que é fruto de um requerimento nosso, e também da população comprar essa ideia do turismo. Hoje eu já sinto que nos próprios assentamentos, né, em lugares que era muito distante a questão do turismo, até porque são comunidades que têm necessidades básicas, a dificuldade Sim. do médico e atender, o médico vai uma vez de 10 em 10 dias, então são necessidades tão gritantes que quando você chega lá e reúne a comunidade para falar da questão do turismo, e muitas comunidades têm essa veia turística, porque tem lugares lindos, maravilhosos, exemplo de Campo Alegre mesmo, em Paraná. Sim. As pessoas, elas sentem que é muito distante. Quando você vai explicando e as pessoas vão enxergando, elas veem que quando o turismo acontece, tudo vem por osmose. A estrada chega porque o turista ele precisa da segurança da estrada para poder chegar com segurança, né, no determinado local turístico. A saúde chega também porque o turista só vai visitar o lugar se ele tiver o mínimo de segurança de ter uma ambulância, um postinho. Então acaba que tudo acontece. Verdade. Deputada, você pegou mesmo, assim, como uma das bandeiras a questão do turismo nas Serras Gerais, fez uma expedição, fez uma atuação aí que deu uma visibilidade grande para a região, até porque você também é uma empresária da área e também Sim. teve esse olhar. E a minha pergunta é, o que falta para, de fato, impulsionar o turismo nas Serras Gerais?
acredito que capacitação. Eu acho que o turismo já é uma realidade, já acontece nas Serras Gerais. A gente sabe que é um corredor do ecoturismo, né? E a gente tem condições de formar o maior corredor do país, porque a Chapada dos Veadeiros é umbilicalmente ligada ao Tocantins. Sim. E eu sempre digo que a parte mais bonita da Chapada dos Veadeiros não é no Goiás, é no Tocantins, que é justamente o Complexo do Canjica. E aí nós temos a Cachoeira do Catuá, temos a Cachoeira do Engenho, são lugares assim que poucas pessoas conhecem. E fica a dica aqui, porque o tocantinense tem que conhecer nossas belezas, né? As nossas riquezas naturais. E você percebe que Brasília, Goiânia, as pessoas que estão ali na Chapada, Cavalcante, Alto Paraíso, elas já entram dentro do Tocantins para visitar e já chegam até as Serras Gerais também, né? Que nós temos inúmeros lugares belíssimos, Almas, Rio da Conceição, Os Azuis em Aurora, Praia do Pulsar, enfim, são tantas coisas, porque cada município tem a sua beleza natural, aqui nós temos uma riqueza imensa. Então, ele já acontece. O que eu acredito que precisa realmente é a gente poder estar oficializando esse turismo, se empoderando dele, capacitando as pessoas. Você vê, há pouco tempo atrás nós não tínhamos sinalização, placa de sinalização turística, que é essencial para o turismo, o turista chegar num lugar, para ele acontecer de verdade. Hoje nós já temos, já foi um passo. E a gente precisa dar vários outros passos, e eu acredito que a capacitação, né, dos profissionais que lidam com o turismo, e é um leque muito grande, porque é uma indústria democrática de geração de emprego, desde o menor até o maior, eu sempre digo isso. Sim. É a camareira que está ajudando lá na pousada, que é importantíssima, e quem vai servir o café da manhã é a dona da pousada, é o dono do bar, do restaurante, da farmácia, do posto de gasolina, enfim, todo mundo ganha com isso. E quando a cidade é turística, eu acho que as pessoas têm que estar realmente focadas, com a mentalidade naquilo, e a capacitação faz toda a diferença, sem sombra de dúvida. Deputada, você é uma das 5 parlamentares estaduais na Assembleia e o Tocantins tem dados alarmantes com relação a mulheres, a feminicídio. Como é ser uma deputada mulher no Tocantins diante de um cenário desse, de uma responsabilidade tão grande de conseguir pautar a Assembleia nesses assuntos tão pertinentes? Eu acho que ser uma deputada, ser uma política mulher, não só no Tocantins, mas no Brasil, é um grande desafio, né? Tudo sempre é mais difícil para a mulher. A mulher sempre tem que dar o melhor de si, ela tem que estar sempre se destacando, ela não pode descansar um minuto, ela não pode dar um vacilo. Então, é uma bandeira que eu defendo muito, esse empoderamento mesmo da mulher e a união das mulheres. Eu acho que o que a gente precisa é estar cada vez mais unida e mais forte para que a gente possa nos colocar no lugar que é nosso de direito. Aquela história que o lugar da mulher é onde ela quiser mesmo. E a gente só vai ter uma sociedade justa e equilibrada quando a gente tiver os espaços equilibrados, né? Muito se fala, é claro que nós já avançamos muito. Há anos atrás a mulher nem votava, nem se falava nisso. Sim. Mas nós queremos muito mais do que isso. A gente quer avançar cada vez mais, nós queremos estar em pé de igualdade. E assim, no discurso é fácil falar, mas na prática a gente vê que é diferente. Tanto é que os espaços de representatividade do homem é muito maior que da mulher. Né? Então, assim, não é fácil, é um grande desafio, mas é necessário e é saudável para a população. A mulher, ela defende projetos e bandeiras que fazem muita diferença na vida da mãe, da mulher. Vou dar alguns exemplos, por exemplo. Eu tenho um projeto de lei que está tramitando na casa, deve ser aprovado agora recentemente, que é Meu Pai Tem Nome, né? Então, assim, ele é um projeto de lei que já obriga o cartório, quando o filho for registrado sem pai, que o cartório avise a Defensoria Pública para que facilite a vida da Defensoria Pública e ela possa entrar em contato com essa mãe, com essa família, porque é um direito da criança saber o nome do pai, né? E quem é a mãe que não quer? É claro que eu não vou dizer que é 100% delas, mas a maioria da mãe quer ter o nome do pai registrado. E tem muitos pais que não registram. Então, assim, esse é um projeto de lei que é pensado por mulheres. Dificilmente você vai ver um homem pensando num projeto de lei desse, né? Como vários outros que tiveram esse projeto de lei, que inclusive é um projeto de lei da deputada Wanda Monteiro, que foi muito bacana e que hoje é lei nacional da pobreza menstrual, né? Sim. Então, a menstruação é uma questão da mulher. Dificilmente você vai ter um homem pensando nisso. E é um projeto de lei que realmente é muito importante. Sim. A evasão escolar, ela é imensa.
quando a menina está menstruada e a gente sabe que a pobreza é grande, a pessoa ela não vai deixar de comer para ela ter um absorvente. Então, muitas vezes ela deixa de ir na escola, fica envergonhada. E isso é um fato real que acontece. Então, esse projeto de lei é muito bacana, inclusive eu já até aportei emenda para que a gente possa fazer com que esse projeto de lei se materialize de verdade, chegue até a ponta, para que chegue essa condição das meninas poderem ter o seu absorvente aí nas escolas. A gente vai começar um projeto piloto assim que a emenda estiver empenhada, para que a gente possa colocar em andamento. Então, isso são 2 exemplos, né, de projetos importantes que eu acredito que faz a diferença na vida da pessoa. Além de vários outros que eu defendi, o Salve Maria, que é a questão da violência doméstica, da violência contra a mulher. Ontem mesmo eu vi uma cena que me agrediu tanto. Chega assim, me faltou o ar, que é o caso do procurador que agrediu a procuradora-geral, né? Lamentável. Você vê que numa situação dessa de violência, a pessoa, ela fica acuada. A gente tem o 180 hoje, se é uma violência que está acontecendo dentro da casa da mulher, dificilmente ela consegue escapar daquele ciclo de violência e ir para um lugar, discar o 180 para falar com a central. Aí, qual o seu nome completo? Qual o seu endereço? Até ela dar a informação toda, né? O cabra já achou ela de volta e a violência já continuou. Então, o Salve Maria é justamente para encurtar esse processo. É um aplicativo, foi sancionado pelo governo do estado, a gente precisa colocar em prática, que qualquer lugar que tenha a violência, a mulher ela só aperta um botão e aí o posto policial mais próximo vai até o endereço para verificar o que está acontecendo. Eu não tenho dúvida que isso salvaria muitas vidas, né? E temos exemplos em outro estado que dá certo. Questão da Delegacia da Mulher, 24 horas, que foi um requerimento da minha autoria esse ano e já tinha sido requerimento de várias outras deputadas há anos atrás, e a gente conseguiu instalar mais um em Palmas, em Taquaralto, que é o maior índice de violência, também foi uma vitória. Então é isso, é um desafio, uma luta diária. Bacana. Deputada, me conta, você já teve algum episódio ou algum momento ali que você sentiu que estava sendo subestimada por ser mulher? Graças a Deus, não. Eu, com os meus colegas parlamentares, eu sempre tive uma relação, né, muito saudável, de muito diálogo, e eu, particularmente, nunca passei por uma situação dessa de me sentir, assim, subestimada por ser mulher. Muito pelo contrário, eu tenho uma relação muito próxima aos meus colegas, mas a gente vê isso acontecendo o tempo todo aí no Brasil, em várias situações, né? Principalmente com relação a mulheres que têm mandato, por isso que agora mesmo eu acabei de citar um exemplo que foi o extremo do absurdo, que foi o procurador, né, indo em cima da procuradora-geral porque ela chamou a atenção dele, enfim, fez alguma situação que ele se sentiu agredido, e por ela ser mulher ele se achou no direito de não só subestimar ela, como agredi-la, o que é um absurdo, e a gente precisa dar uma resposta rápida. Entendi. Porque isso tem que acabar. Entendi. Deputada, o PV está numa federação formada também com PT e PCdoB. Alguma coisa a incomodou na formação dessa federação? Não. O PV, o Pena, que é o nosso presidente do PV, ele sempre fala, né? Essa questão de esquerda, direita, ele sempre falou, não, o PV, ele não é nem de esquerda nem de direita, o PV é à frente, é um partido que é à frente, porque é um partido muito vivo, que dialoga muito com as frentes, né? Inclusive, o PV não é um partido brasileiro, é um partido mundial. Nós temos uma força grande na Europa, na Alemanha, né, no primeiro mundo, e forças de representatividades importantes. Então, assim, na época da formação da federação e da chapa, nós conversamos muito, e foi um processo muito transparente, com várias reuniões online, o Pena sempre envolvendo, né, os dirigentes do partido, e nós aqui no Tocantins. Eu, particularmente, só me filiei ao PV até hoje, tem 20 anos. O Marcelo Leles, meu esposo, hoje presidente do Partido Verde, também só filiou no Partido Verde até hoje. E nós temos cadeiras na Nacional, né? Nós somos dirigentes nacionais, então a gente participou do processo, um processo muito conversado, muito debatido, transparente, democrático, e a gente entendeu que era o melhor ambiente para o PV estar na federação. Entendi. Hoje, então, esse clima na federação, aqui na federação local no Tocantins, é um clima tranquilo, então? Tranquilo. Desde o primeiro momento,
em que a federação ela se consolidou, que a gente viu que caminhava para essa consolidação, nós nos reunimos, os presidentes dos 3 partidos, e começamos a dialogar também, a exemplo como foi feito na Nacional, e fizemos uma construção muito tranquila, e estamos continuando nesse debate de construção, né, de apresentação dos nomes, da chapa. Eu acredito que talvez a federação seja um dos únicos que vai ter os 25 nomes completos para que a gente possa estar indo para uma disputa. Sim. E acho que a federação foi importante para a gente, para que a gente possa fortalecer a nossa sigla partidária, para que a gente possa continuar com a representatividade em cada uma das siglas que formam a federação, e acredito que vamos avançar aí para ter até mais cadeira, para a gente poder dar oportunidade para outras pessoas também, né, poderem estar fazendo a sua representação lá na Assembleia Legislativa. É porque atualmente são 3 deputados só na federação, né? Você, a Mari, a deputada Luana e o Ivoí, são 4, na verdade. São 4. Né? Então, assim, a federação que tem já muitos mandatários. Deputada, o PT que está na federação tem como pré-candidato Paulo Mourão a governo. Você o apoia para o governo? O Paulo Mourão é candidato do PT. Eu faço parte de uma federação, né? Então, nós estamos aí nesse debate, nessa conversa, e no momento certo nós vamos chegar no entendimento. Certo. Naturalmente, as pessoas acompanham a minha atuação na Assembleia, e eu não preciso nem deixar claro que a deputada Cláudia Leles, ela acompanha o governador Wanderley Barbosa, até porque acredito no trabalho do governador. Acho que o Tocantins vive um momento importante, onde nós temos um tocantinense nato, né, que começou lá de trás, que já foi vereador, deputado, vice-governador, hoje o governador, que faz uma política que eu me identifico muito, que é a política olho no olho, da pegada da mão, que visita os municípios, que escuta. E eu sempre falo que quando você escuta, a chance de você acertar ela é muito maior, porque ninguém sabe de tudo. Você precisa ouvir as bases, né? Quem calça o sapato é que sabe onde que o calo aperta. Então, eu estou bastante satisfeita com a forma como o governador Wanderley vem conduzindo. Acho que o tocantinense estava precisando e sentindo falta dessa segurança, desse olho no olho seguro de falar, não, aqui é um cara que eu posso contar, que me escuta, que eu tenho acesso e que eu vou poder levar a minha demanda, e que eu tenho visto, tem acertado, enfrentado os problemas que são muitos, né? O Tocantins, assim como vários outros estados aí do nosso país, ainda mais pós uma pandemia, está tentando se reerguer, passando por vários problemas, e eu tenho visto ele enfrentar os problemas de cabeça erguida. Onde tem enchente, ele está passando lá com a água no meio das canelas. Onde tem um buraco, ele está lá do lado e agora está mandando recuperar. Onde não tem asfalto, ele tem a sensibilidade de falar, não, aqui tem 20 anos que essa comunidade espera esse asfalto, então é prioridade. A exemplo do asfalto de Taipas a Conceição, Itaperatins a Itacajá e vários outros exemplos, aonde tem o turismo, ele tem fomentado e reforçado. Eu mesma coloquei, né, uma emenda orçamentária de mais 20 milhões para o turismo, e de pronto ele achou ótimo, e a Assembleia votou por unanimidade. Não foi os 20, foi 13, mas já é bem mais do que tinha antes. Então, assim, a questão da educação, a valorização dos servidores, eu sempre defendo muito a educação, sempre falo que o professor, talvez ele seja a profissão mais importante que nós tenhamos, porque todas elas passam pela mão do professor, né? Se você é médico, você passa pela mão do professor. Se você é engenheiro, o que você for, advogado, tem que passar pela mão do professor. Então, essa valorização dos professores eu achei de fundamental importância. Entendi. Então, deputada, pelo que a senhora está falando, há a possibilidade, então, de possivelmente você apoiá-lo num projeto de reeleição? Hoje eu caminho e trabalho para a recondução do governador Wanderley Barbosa. Naturalmente, nós estamos numa federação, como eu te falei, o PT tem um candidato, isso está em discussão, e nós vamos continuar debatendo para saber em qual entendimento que nós vamos chegar futuramente na hora certa, que é o momento da convenção. Deputada, disputa ao Senado. Pela primeira vez temos vários nomes, mas temos 2 mulheres aí, a Kátia, a Dorinha, a Thaís, tem outros nomes. Você já tem definido o seu apoio para o Senado? Como eu te falei, a federação está numa construção, num debate, né?
Eu, naturalmente, existem 2 mulheres, a minha tendência é sempre poder estar apoiando uma mulher. Eu admiro a professora Dorinha, o trabalho dela, mas não posso negar da minha admiração também pela Cátia e da minha proximidade com a Cátia. Então, eu tenho conversado com a senadora Cátia Abreu e, assim, tenho muita admiração pelo trabalho da Cátia, né? Muitos falam, a Cátia é brava, briga. Ela briga, mas ela briga pelo Tocantins para trazer o melhor. Ela é aquela mãe dura que está sempre na defesa dos filhos, né? Eu enxergo ela dessa forma, tenho uma relação com ela, a gente tem conversado e acredito que nós temos excelentes nomes para o Senado, né? Vamos ver como vai se desenrolar. O cenário não está claro ainda, mas o fato é que nós temos 2 grandes mulheres, mas eu não posso negar que eu tenho essa conversa aí com a Cátia e tem essa aproximação. Já trabalhamos em várias campanhas juntas, né? Então, é isso. Entendi. Deputada, agora nós vamos para a parte que o povo mais gosta. O povo quer saber. Primeira coisa, a senhora gosta de chambari? Adoro. Com farinha, cheiro verde, pimenta. Farinha, cheiro verde, pimenta. Amo uma pimenta. E na campanha aumenta mais o consumo de chambari, ou não? É, Quando chega tem o chambari. sempre. Então agora, deputada, esse quadro que eu criei, que eu quero saber com quem que você comeria ou não chambari, pra gente entender como é que estão as suas relações políticas, quem tá mais próximo, quem tá mais longe. Não comer um chambari com alguém agora não quer dizer que odeia a pessoa que não gosta, mas no momento, cada um tem as suas relações políticas, uns estão mais longe, outros estão mais perto, e cada um tem o seu motivo político, que é a análise que a gente vai fazer aqui, pra sentar numa mesa, dialogar e comer um chambari ou não. Né? Então é isso, vamos lá, Silvia Rocha Buriti aí, vamos ver a primeira. Cíntia Ribeiro, prefeita de Palmas. Vai no chambari? Claro! Por que não, né? Sempre, inclusive, já comi vários chambaris com a Cíntia, né? Na época do João Ribeiro. E me lembro como se fosse hoje. Era chambari, dobradinha, né? O João Ribeiro, ele gostava de comer essas coisas, era no café da manhã. Então, quando eu ia lá com o Marcelo, a gente sempre tinha aquele café da manhã com chambari, com dobradinha, com ovo. Já comi várias vezes com ela e continuaria comendo, sem problema nenhum. Avalia a gestão de Palmas dela como no momento? Como que você avalia essa gestão? Não, eu acredito que a Cíntia vem fazendo um trabalho bom em Palmas. É claro que uma capital não é fácil, né? A gente tem aí os gargalos. A equipe dela é uma equipe que tem dado resultado e a gente não tem tanta proximidade política, né? Eu não faço parte da gestão dela, mas eu vejo alguns avanços importantes em Palmas, algumas obras importantes em Palmas, né, que a gente tem que ressaltar, apesar de não fazer parte dessa equipe, não estar contribuindo, o partido, o nosso grupo não estar contribuindo com a gestão. Entendi. Deputada, o PV disputou com a Cíntia em 2020, foi o Marcelo Leles já tinha disputado outras vezes. Como é que o PV digeriu o resultado de 2020 das urnas? Foi uma campanha atípica, né? Essa campanha de Palmas. Sim. Muito dividida. Eu acredito que nós tentamos um entendimento. Naturalmente, a oposição na época à prefeitura, não a prefeita Cíntia, mas a gestão, né? Buscando um outro olhar para Palmas, uma outra gestão para Palmas. A gente tinha uma coletividade, uma certa unanimidade nisso, mas a gente não soube unificar isso, personalizar isso em uma pessoa e dividiu-se muito, né? E isso atrapalhou muito o processo. Então, eu acho que já era um resultado meio que esperado por todos. A gente ficou naquela, vai ter um segundo turno, né? Se Palmas tivesse um segundo turno, a gente resolveria, e aí acabou não tendo esse segundo turno, enfim. Eu acho que se a gente tivesse se unido, talvez o resultado das urnas teriam sido diferentes, até porque, se não me engano, a Cíntia ganhou a eleição com 36%, né? 38%, alguma coisa assim, não chegou aos 50%. Mas o resultado das urnas ele tem que ser sempre aceitado e respeitado, porque é a maioria da população. E assim, quando a eleição acaba, a eleição tem que ficar para trás e a gente precisa cuidar da população. Então, a partir do momento que a eleição acabou e que a prefeita foi reconduzida ao cargo, eu sempre estive pronta para poder ajudar, contribuir para o bem da população de Palmas, que é a minha cidade e minha base eleitoral mais forte. Muito bacana. Mais um aí, Silvia, vamos lá. Professora Dorinha, vai em chambari? Claro que vai. Como eu disse, a professora Dorinha é uma mulher que eu admiro muito,
uma mulher forte da educação, né? E sempre tive um relacionamento excelente com ela, embora a gente não tenha tanta proximidade política, né? Eu nunca caminhei, acredito, no mesmo lado politicamente com ela, assim, não por nada, por situações mesmo, como eu disse agora, né? É uma mulher que eu admiro. Agora eu tenho mais proximidade com a Kátia, tenho essa afinidade, já caminhei com ela vários momentos, quando eu estava na chapa de vice-governador, ela era senadora, então a gente já caminha juntas há bastante tempo. Entendi. E como eu disse, é essa mulher aí forte que eu acredito que traz o resultado que o Tocantins precisa, né? A gente sempre precisa daquele arrochinho, né, para o filho da gente dar aquele resultado, então... Entendi. Mas é uma mulher admirável, comer um chambari com ela, como eu já comi várias vezes em locais que a gente encontrou. Bacana. Mais uma, vamos lá? A senadora Cátia Abreu acabou de falar, né? Comeria inclusive, um chambari. ela gosta de fazer uns chambaris na casa dela também, né? Sem dúvida. Uma cozinheira de mão cheia, a senadora Cátia Abreu. Então é isso. Mais um, Silvia, você já dá. Mauro Carlesse, ex-governador do Tocantins. Vai, chambari? Opa! Sim, como eu disse, eu sou uma pessoa do diálogo, né? Eu não tenho uma flexibilidade muito grande. Acho que a gente constrói dialogando. Eu não teria problema de sentar com ninguém, comer um chambari e conversar. Quando eu digo com ninguém mesmo, né? Mauro Carlesse era o nosso governador. Eu sempre tive um relacionamento institucional muito, assim, respeitável com ele. Nunca fui da base, nunca fui tão próximo, mas não teria problema de comer um chambari e saber das novidades. Até porque eu acho que tem ano que eu nem vejo, que eu não encontro, né? Deveria ter algumas novidades interessantes pra gente ficar sabendo. Quando a gente conversa, a gente sempre, né, fica sabendo das novas. Verdade, a Rocha e Silva, mais um. Ronaldo Dimas, pré-candidato a governo pelo PL. Vai o chambari? Comeria um chambari com ele, sim, sem sombra de dúvida, né? Mas é uma outra pessoa que eu não tenho essa proximidade tanto. Tanto é que o Ronaldo é de Araguaína, eu conheço ele já foi presidente da Fieto aqui, já tivemos em várias situações, temos amigos em comum, mas não tem essa proximidade tão grande com ele. Mas comeria esse chambari, conversaria com ele, sem problema nenhum. Bacana. Quem mais, Silvio? O governador Vanderlei Barbosa, vai um chambari em Taquarussu, de preferência. Sem sombra de dúvida. Esse aí eu comeria um chambari com pimenta, com cheiro verde, né? Ainda com um suquinho bem fresquinho de jabuticaba lá do Taquarussu, que daqui a pouco tá apinhado de jabuticaba lá. Bacana. Rocha, Silvio, vamos lá. Paulo Mourão, pré-candidato a governo pelo PT. Claro. Eu, inclusive, ele tem tido algumas conversas, né? Procurou o Marcelo, tive já conversas com ele. Paulo Mourão é um cara muito preparado, capacitado, eu tenho muito respeito e admiração por ele, embora meu posicionamento em relação ao governo do estado eu já deixei claro aqui, mas comeria um chambari com ele tranquilamente. É como eu te disse, eu sou o tipo da pessoa que eu não teria problema de comer o chambari com ninguém e conversar. Então vamos ver se com essa pessoa a senhora comeria, vamos lá. Ex-presidente Lula, vai um chambari? Comeria um chambari com Lula, sem sombra de dúvidas. Lula é o candidato da federação, o candidato, é o seu candidato do meu partido. Sendo candidato do meu partido, não tem como não ser, né, o meu candidato, embora eu acredito que nós estamos aí em pleno século XXI, o processo eleitoral não é fácil e nós temos que respeitar a opinião de todos. Respeito todos os meus eleitores na opinião deles em relação à questão majoritária nacional, mas eu não tenho como negar que o presidente Lula é o presidente da federação, inclusive do meu partido. Sendo do meu partido, não tem como não ser o meu presidente. Mais um? Presidente Jair Bolsonaro, vai um chambari com o presidente? Isso eu acho que era mais difícil eu comer um chambari, até porque eu nem conheço ele. Ia ser difícil eu encontrar com ele para sentar para comer um chambari, né? Mas dizem que ele já comeu chambari em Tocantins e gostou. Alguém falou aqui. Pois é, mas é como eu te disse, né? A minha distância dele é grande, ia ser difícil ele poder me enxergar para me convidar para esse chambari. Então, isso eu acho que já ia ser mais difícil eu comer esse chambari. Mas qual que é a sua avaliação aí do Bolsonaro como presidente? Assim, mas como eu te falei, eu respeito os meus eleitores, né? E eu tenho uma certa dificuldade com alguns posicionamentos dele em relação a bandeiras como a da mulher, algumas atitudes em relação à imprensa, né? Até porque, assim, sou da área, você sabe disso. Então, eu sou uma pessoa muito do diálogo, da flexibilidade, da ponderação, né? Eu acho que todas as opiniões têm que ser respeitadas. E eu sinto um pouco de inflexibilidade
no presidente Bolsonaro em alguns posicionamentos dele. E eu tenho muita dificuldade de lidar com essa inflexibilidade. Mas respeito, né, naturalmente, o pensamento de inúmeros eleitores que tem por aí que aprova muitas coisas que ele fez também, a gente tem que reconhecer, que é um estado do agronegócio, né? A gente naturalmente enxerga que para o agronegócio o governo federal foi um bom governo, tem dado um resultado positivo, mas eu acredito que tem várias outras áreas e segmentos que nós temos que nos atentar e voltar o nosso olhar para a questão da inflação, do preço das coisas. Eu acho que as pessoas têm passado muita necessidade, né? A pessoa que tem dificuldade financeira, que é de uma classe menos favorecida, a dificuldade dela ainda aumentou. Então, eu sinto, às vezes, que quem tinha uma situação boa ficou melhor, mas quem tinha uma situação média e pior ficou bem pior. E, assim, né, eu acho que o sentimento do povo brasileiro, da mulher brasileira, ela tem uma tendência sempre a ajudar os menos favorecidos, que é quem a gente tem que estender a mão e puxar para cima, né? Entendi. Deputada, hoje no comando do PV, que encerramos, o Marcelo Leles voltou ao comando do PV, ele está a gente que acompanha ele nas redes vê que ele está na fase bem leve, tranquila, pedalando empresarialmente também, voltou agora ao comando do partido. Qual vai ser o papel dele na sua campanha, o envolvimento dele agora no projeto do PV? Como é que está esse retorno dele ao envolvimento político no PV? Total, 100%. Marcelo, como eu disse, a vida toda foi filiado no PV, né, e formou o nosso partido aqui. Os resultados dele, sem sombra de dúvidas, sempre foram excelentes em relação ao partido. Acho que no momento que ele teve na presidência do partido, foi o momento mais forte do Partido Verde aqui no estado do Tocantins. Nós cumprimos uma missão enquanto era vice-governadora, ele passou o comando do partido para mim. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte esses 4 anos da presidência do Partido Verde, mas é uma alegria grande voltar ao comando do partido ao Marcelo, que sem sombra de dúvida veio para somar e fortalecer ainda mais o partido. Nós passamos por um momento de grande dificuldade, como eu falei aqui no início, né? No início da nossa caminhada para esse primeiro mandato, foi um momento que o Partido Verde tinha muitos prefeitos e acabou perdendo esses prefeitos e a gente teve que se reinventar, se reconstruir. Eu fiz isso nesse primeiro mandato e agora o Marcelo vem para consolidar o nosso grupo, para fortalecer ainda mais, que é a expertise dele, né? Ele sempre foi muito bom nisso e estamos aí agora para ele me ajudar tanto na nossa campanha, mas especialmente está retomando o partido e fortalecendo o nosso partido e os nossos companheiros, porque a gente tem muita gente com potencial espalhada aí nesse estado todinho e que o Marcelo vem aí para essa retomada, resgatando, fortalecendo e pensando na política não só de hoje, mas na de amanhã também. Bacana, deputada. Agradecer a sua participação, passeamos aí por muitos temas, muito importante, sempre bom ter você aqui. Parabenizar pelo seu trabalho na Assembleia. A gente sabe que são muitos desafios, não só pelas pautas femininas, mas pautas de funcionalismo, de tantos assuntos que o tocantinense e que o Tocantins tem pendentes aí todos os dias. Desejar sucesso aí na sua pré-campanha, no seu projeto, que a população avalie suas propostas e deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Eu te agradeço muito o espaço, esse bate-papo, e eu quero aproveitar, né, esse espaço, essa grande audiência tua e fazer um convite aqui para a população de Palmas, especialmente para os ciclistas. E, na verdade, assim, uma das bandeiras que a gente tem levantado muito é a bandeira do esporte. Eu encaro o esporte como uma ferramenta muito importante de resgate da juventude, né, da prevenção de saúde, né, muito mais fácil você prevenir a saúde através do esporte que depois tratar dela no hospital. Então, assim, a gente tem defendido muito essa questão esportiva e no dia 2 agora nós vamos ter a rota alternativa, né, que liga Palmas a Taquarussu. A gente sabe quantos e quantos ciclistas não sobem a serra, é perigoso, né, já tivemos acidentes aqui
fatais em relação ao ciclismo, que você sabe disso. Sim. Então, essa é uma pauta importante e a gente tem trabalhado muito nessa questão da segurança do ciclismo, do fortalecimento do esporte como um todo, especialmente dos ciclistas. E a gente vai ter esse passeio aí no dia 2, na Rota Alternativa. Quero te convidar, vamos andar de bicicleta com a gente. Pedalar. E não posso deixar de deixar meu agradecimento aqui para o governador Wanderley Barbosa, que ainda quando ele era vice-governador, eu levei essa pauta importante para ele, falando da segurança dos ciclistas, e ele foi quem realmente pegou no chifre do boi e trouxe a solução para o problema e fez essa Rota Alternativa que está sendo muito elogiada pelos ciclistas e está trazendo a segurança para todos os ciclistas. Eu, por exemplo, que sou esposa de ciclista e sei que é perigoso, fico bem mais tranquila do meu esposo subir a serra por essa Rota Alternativa. Então, fica o convite dia 2 e quero ver você lá com o seu capacetinho também. Tentar ir, né? Você é mulher para, né? Pau pra toda a obra. Vamos lá. Dá conta também. Deputada, parabéns, obrigada. E para encerrar, eu quero fazer aqui a entrega oficial do meu livro, Guerreiras Populares Quilombolas, que é o primeiro livro de biografias de mulheres negras quilombolas do país, né? Lancei no mês passado, junto aqui com a RAC e com a Gazeta. Elas inspiram e são resistência, que esse livro possa inspirar você nessa trajetória aí, enquanto mulher, enquanto sem parlamentar. dúvida nenhuma. Aí são histórias de 50 mulheres tocantinenses que eu fui lá no Quilombo buscar e mostrar essas mulheres anônimas, mas igualmente guerreiras e protagonistas nas suas E eu comunidades. acompanhei essa trajetória sua e tenho muito orgulho, viu? Foi uma experiência incrível e você deu a oportunidade pra gente acompanhar também e viver um pouquinho dessa experiência foi mesmo ótimo. de longe. Foi transformador. Muito Deputada, obrigada. um abraço, obrigada. Vocês que nos acompanham, muito obrigada pela sua audiência. Estou muito feliz encontrando as pessoas comentando do quadro, falando da abertura, falando do quadro Xambari. É para isso que a gente entra aqui, para gerar conteúdo de qualidade, conteúdo especial para você entender o processo eleitoral e acompanhar as eleições, não só por link de WhatsApp, aliás, não por link de WhatsApp, mas por conteúdo gerado, com qualidade, pelo jornalismo profissional que a gente faz todo dia há mais de 6 anos aqui na Gazeta do Cerrado. Esse conteúdo está disponível no YouTube, em podcast do Spotify, nas redes sociais, e você acompanha diariamente toda a cobertura das eleições aqui, em primeira mão, no jornalismo apurado que o Tocantins já conhece, na Gazeta do Cerrado. Você já sabe, aqui, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Abraço, até a próxima!